Começamos hoje o curso de Filosofia Medieval. Então, antes de entrar propriamente nos autores que serão tratados, Agostinho, Tomás de Aquino, Averroes e Avicena, vamos aqui introduzir alguns elementos muito importantes para a gente compreender o que se passa nesse período da história da filosofia. Então, trata-se de ver quais são as ideias da escritura hebraica e cristã que vão influenciar o Ocidente. Então, nós temos aqui a possibilidade de desenvolver muito brevemente aqueles conceitos que virão da cultura judaico-cristã, que estão consignados na Bíblia, não é? Conhecido como Primeiro e Segundo Testamento, ou na linguagem cristã, Antigo e Novo Testamento, daqueles conceitos fundamentais, né? Monoteísmo, criacionismo, a concepção antropocêntrica do mundo, o novo conceito de lei moral, o conceito de providência divina e também o conceito da redenção divina. Bom, qual é a novidade que traz a Bíblia hebraico-cristã, ou a escritura hebraico-cristã, para a filosofia grega? Concepção de monoteísmo. Né? Todos nós sabemos que já no livro Timeu, de Platão, né, ele falava da unicidade do demiurgo, né, que ordenou o mundo sensível à luz do mundo inteligível. Também Aristóteles falava das múltiplas inteligências divinas, né? Mas colocava em primeiro lugar o motor imóvel, né? O motor que movia todos os outros motores, mas que não era movido por nenhum outro. Porém, a novidade de uma definição monoteísta de Deus surge propriamente, né, da tradição judaico-cristã. Né? A filosofia grega ela entendeu a unidade do divino como uma esfera, né, que admitia em si a pluralidade de entidades, né, ou de forças e manifestações. Portanto, era uma perspectiva mais politeísta. Então, caberá ao judaísmo e ao cristianismo apresentar uma visão de Deus como sendo uno e único. Segunda novidade que nós temos é a criação a partir do nada. Todos se lembram que o problema da arqué recebeu, né, várias respostas no período dos pré-socráticos. Né, Parmênides negava o vir a ser das coisas, né, os filósofos pluralistas falavam de uma combinação de elementos plurais, eternos, e Platão, como eu disse anteriormente, falava dessa atividade demiúrgica, e também Aristóteles falava da atração que o motor imóvel exerce sobre todas as coisas. Né? No entanto, a novidade é apresentada aqui pelo judeu-cristianismo. Né? Deus não utilizou de nenhuma matéria para criar, mas fez tudo do nada, né? Creatio ex nihilo. E tudo foi feito pela sua palavra. E a afirmação de que todas as coisas são boas, ou todas as coisas foram boas. E lembrando que ele criou diretamente tudo que existe, inclusive o ser humano. E aí acho que resume bem aqui essa última frase, né? Deus é o ser e as coisas criadas não são o ser, mas têm o ser que receberam por participação. A terceira ideia muito importante, não é? O antropocentrismo. Todos nós sabemos que o pensamento grego, e já fazia essa crítica ao próprio Friedrich Nietzsche, de que é um pensamento essencialista, não é? Ao mesmo tempo, o pensamento preocupado com a dimensão do cosmo, né? Com a arqué do cosmo. Depois, na visão helênica, o homem não se tornou a realidade mais importante do cosmos. Aí tem um testemunho interessante de Aristóteles, né? Diz ele que há muitas outras coisas que por natureza são mais divinas, né? Mais perfeitas que o homem, como para ficar apenas mais visíveis os astros de que se compõe o universo. Então, para ressaltar que o homem não é o destaque. Porém, na Bíblia, o homem ocupa o ápice da criação. Né? Todos que já leram um pouco o primeiro livro da Bíblia hebraica, Gênesis 1 e Gênesis 2, se lembra disso, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Na verdade, os gregos chegaram a falar de uma assimilação a Deus, né, pelo intelecto, mas via, né, conhecimento. Para a Bíblia, a assimilação de Deus não acontece pelo caráter cognitivo, pela razão, pelo logos, mas acontece pela vontade. E santificar-se significa fazer livremente a vontade de Deus. O quarto conceito importante, né, é que a lei moral não está vinculada agora ao intelectualismo, né, socrático, como vocês devem se lembrar. Né? Surge aí um novo conceito de lei moral
que está ligada exatamente à obediência do ser humano ao mandamento de Deus. Isso começou já com Adão e Eva, né? A virtude torna-se, então, a obediência a esse mandamento, que coincide com a santidade. E ao contrário, né? O vício ou o mal moral é o pecado, como sinônimo dessa desobediência a Deus, o dirigindo-se contra Deus, né? Então aqui a gente percebe uma subversão da perspectiva grega, né? Que era muito otimista nesse aspecto, né? De tudo depositar na razão e no conhecimento, como sendo os criadores da virtude, né? E o criador da ética e da moral. Um quinto conceito também muitíssimo importante, é o conceito de providência, né? A providência, na concepção grega, ela não diz respeito ao homem individual. Claro que o conceito de providência histórica chega a coincidir com o destino, né? Mas nada mais sendo que o aspecto racional da necessidade, com que o logos ou a razão produz e governa as coisas. A providência bíblica não, ela é própria de um Deus pessoal, que além de dirigir a criação em geral, dirige-se particularmente a cada pessoa individualmente, né? A cada homem, a cada mulher individualmente. E sobretudo, aí no relato do Primeiro e Segundo Testamento, aos mais humildes e aos pecadores. E também o conceito muitíssimo importante, né? Que é o conceito de redenção divina. Os gregos chegaram a falar de uma culpa original, né? Extraída dos mistérios órficos. Fala da metempsicose, né? Como sendo o ciclo dos nascimentos e renascimentos. E a metempsicose, ela cancela a culpa dos homens, não é? Os filósofos, naturalmente, se libertavam da culpa, ou dessa culpa originária, pelo conhecimento, pelo esforço da razão, né? A mensagem bíblica, porém, revela que nenhuma força humana ou da natureza pode resgatar o homem dessa culpa original, né? Somente a obra do próprio Deus, que se fez homem, e também a participação do homem na paixão de Cristo, é que podia fazê-lo mediante a fé, que é um dom de Deus.